Saúdo todos os presentes na 4ª Conferência Sindical do STAL. Camaradas, a evolução da duração do tempo de trabalho na administração pública desde 1988 foi determinada pela luta e reivindicação a partir dos locais de trabalho. Alcançou-se assim o horário de trabalho de 7 horas por dia e de 35 horas por semana. 35 horas semanais durante 5 dias da semana, com direito a 2 dias de descanso seguidos, ao sábado e ao domingo. Em 2009, o governo PS Sócrates tentou-nos impor a generalização dos bancos de horas, flexibilidade e adaptabilidade, com a concordância da amarelagem da UGT. Em 2013, foi a vez do PSD-CDS-PP tentar impor-nos as 40 horas de trabalho semanais. A resposta foi de resistência e muita luta nos locais de trabalho e na rua, defendendo as 35 horas semanais, dizendo não às inevitabilidades. Luta que contribuiu para a derrota do governo do PSD-CDS-PP e para a alteração da relação de forças na Assembleia da República nas eleições de 4 de outubro de 2015. Luta que resultou na publicação de mais de 600 ACEPs do STAL com as 35 horas. Luta que, em 1 de 7 de 2016, repôs as 35 horas semanais e 7 diárias para a generalidade dos trabalhadores da administração pública. Também é possível fazer o mesmo no setor privado, intervindo nos locais de trabalho, exigindo a redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem redução salarial. Uma luta que se reveste de uma profunda atualidade face aos tempos que vivemos de agravamento da exploração, empobrecimento e desvalorização do trabalho. A redução do tempo de trabalho foi e continua a ser um pilar fundamental da luta das condições de trabalho e de uma vida mais digna. A redução do tempo de trabalho é uma conquista não apenas dos trabalhadores, mas da humanidade. O número de horas trabalhadas, contrariamente ao que se propagandeia, é apenas uma variável em todo o processo produtivo. Estudos levados a cabo nos últimos 20 anos apontam para o facto de que, à medida que se avança no número de horas trabalhadas durante o dia, a produtividade vai se tornando gradualmente mais baixa, colocando em causa os níveis de segurança, a saúde e as condições de vida profissional e familiar. Devemos rejeitar a propaganda neoliberal que pretende fazer crer que a produtividade depende das horas de trabalho. Os progressos da ciência e da técnica, aumentando a capacidade de produzir mais em menos tempo, criam as condições para reduzir o tempo de trabalho, para permitir aos trabalhadores dedicar mais tempo à família, ao lazer e à vida social. Mas as opções políticas, comandadas pelos interesses de quem explora, estão a inviabilizar a redução do tempo de trabalho. É inadmissível que esses avanços sejam postos ao serviço do agravamento da exploração e da acumulação dos lucros e não dos trabalhadores. Pois é nos trabalhadores que reside a força que cria a riqueza, pela venda da sua mão de obra, põe o país a funcionar. Se são os trabalhadores que tudo criam, é também aos trabalhadores que tudo deve pertencer. Quando tanto se fala de desenvolvimento tecnológico, economia digital, inteligência artificial, indústria 4.0, avanços científicos e técnicos que, em vez de serem postos ao serviço dos povos e dos trabalhadores, estão a servir de pretexto para justificar novos ataques e mais exploração. Então está na hora dos trabalhadores assumirem a luta pelo cumprimento do horário de trabalho, respeito pelos tempos de descanso e as respectivas condições de pagamento e compensação e pela sua redução para as 35 horas. É oportuno lembrar que há mais de 155 anos a Associação Internacional dos Trabalhadores apresentou a reivindicação universal dos 3 8. 8 horas de trabalho diário, 8 para lazer, convívio, família e cultura, 8 para dormir e descansar, que teve profundos reflexos na diminuição progressiva do horário de trabalho que conduziu em Portugal, no final do século XX, às 35 horas semanais para a administração pública e ao limite de 40 horas semanais para o conjunto dos trabalhadores. Os trabalhadores sabem que podem contar com o STAL, com uma intervenção persistente e determinada no combate à desregulação do horário de trabalho, pelo respeito dos seus limites diários e semanais, a garantia de 2 dias de descanso semanal e a revogação das normas que instituem sistemas de banco de horas e de adaptabilidade grupal ou individual, e o combate ao prolongamento da jornada diária com o abuso do trabalho extraordinário. O STAL intervém pela limitação dos regimes de trabalho noturno, por turnos e elaboração contínua.
É hoje amplamente reconhecido o seu impacto negativo na saúde e segurança dos trabalhadores. Alcançámos o horário das 35 horas semanais na administração pública, mas a luta continua, com trabalhadores de vários setores, através da contratação coletiva, a conseguirem a redução progressiva do horário para as 35 horas semanais, sem perda de remuneração nem de outros direitos para todos os trabalhadores. A redução do horário de trabalho, as 35 horas de trabalho semanal, a prevenção e proteção contra os turnos e ao trabalho noturno, bem como o combate à desregulação dos horários, são aspectos inseridos na política de esquerda e soberana reclamada pela grande central sindical, a CGTP e Intersindical Nacional. Na valorização do trabalho e dos trabalhadores, um eixo essencial de uma política alternativa, objeto e condição de desenvolvimento social e do progresso social. É possível, é necessário ir mais longe. É urgente dar combate às injustiças. Se são os trabalhadores que produzem a riqueza, mas são outros que se apropriam exclusivamente do seu esforço e dos resultados do seu trabalho. Sim, basta de injustiças. É preciso valorizar o trabalho e os trabalhadores. Para isso é decisiva a intervenção do STAL, com quem os trabalhadores podem sempre contar, e é decisivo no desenvolvimento da ação reivindicativa, da luta dos trabalhadores, pois é a unidade, a organização e luta dos trabalhadores que decide da defesa dos seus interesses de classe, que decide, na atual situação, prosseguir e levar mais longe a defesa, reposição e conquista de direitos. Permite concretizar a política necessária com os valores de Abril no futuro de Portugal, que assegura o processo de transformação da sociedade para a emancipação dos trabalhadores de todas as formas de exploração e opressão. Termino exortando todos os trabalhadores e as suas organizações representativas que continuem a desenvolver e a intensificar a luta organizada e consequente na defesa dos seus interesses de classe, na luta por uma sociedade nova, liberta da exploração e da opressão. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a 4ª Assembleia Sindical! Viva a CGTP Intersindical Nacional! Viva o STAL! A luta continua! A luta continua! A luta continua! A luta continua!